O mais nocivo para a saúde dos humanos aqui não era nem a fome, nem as diarreias, nem a malária, nem os vírus e as bactérias, nem o câncer, nem as doenças respiratórias e cardiovasculares. O pior agente nocivo, que mais mortes causava entre os cidadãos do país, eram outros seres humanos. E essa epidemia, em meados dos anos 80, tinha um rosto típico da violência política. O Estado, mais exatamente o Exército, auxiliado por esquadrões de assassinos civis, os paramilitares, com o apoio de órgãos de segurança e às vezes também da polícia, estava exterminando os opositores políticos de esquerda. Para salvar, abre aspas, o país da ameaça do comunismo, como eles diziam. Sua última luta foi, portanto, também uma luta médica, de sanitarista, embora fora das salas de aula e dos hospitais. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre este livro que chama-se A Ausência que Seremos, de Héctor Abad, escritor colombiano que faz aqui uma espécie de biografia romanceada da história de vida de seu pai, o sanitarista colombiano Héctor Abad Gomes, uma figura com uma história, uma trajetória riquíssima, repleta de aprendizados e de ensinamentos através, é claro, da literatura. Já somos a ausência que seremos, o pó elementar que nos ignora, que foi o rubro Adão e que é agora todos os homens e que não veremos. Já somos sobre a campa as duas datas do início e do fim, o ataúde, a obscena corrupção que nos desnude, o pranto e da morte suas bravatas. Não sou o insensato que se aferra ao som encantatório do seu nome, penso com esperança em certo homem, que não há de saber o que eu fui na terra, sob o cruel azul do firmamento, consolo encontro neste pensamento. Um soneto de Borges, soneto este que estava no bolso da calça de Héctor Abad Gomes, quando ele foi encontrado, assassinado pelas forças de extrema-direita, do fascismo na Colômbia, lá no final dos anos 80, né? Ali principalmente pelas autodefesas unidas da Colômbia, o principal braço do exército, que era ligado ao tráfico de drogas e que teve as suas raízes ali fincadas nesse contexto, onde ela vai surgindo para executar grupos de guerrilha de esquerda, né, para fazer um enfrentamento com esses grupos guerrilheiros da esquerda, nesse contexto em que é um contexto de Guerra Fria, a gente tem que dizer, né, então havia um anticomunismo crescente no mundo e essas disputas. Mas, mais do que isso, ela perseguia e matava também seres pensantes, intelectuais, que não necessariamente fossem intelectuais ligados aos grupos de guerrilha. No caso do Héctor Abad Gomes, ele era contrário a atividades como essa, embora, do ponto de vista econômico, ele se considerasse um marxista, ele, do ponto de vista político, se considerava um liberal. Então ele se considerava, Héctor Abad Gomes, o biografado da obra, um marxista na economia, porém um liberal na política e, do ponto de vista religioso, ainda se considerava um cristão. Tá? Só para a gente pensar um pouco da complexidade desta figura aqui. E hoje, cada vez mais as pessoas querem enquadrar os sujeitos, né, em caixinhas, mas era um livre pensador, e eu acho que isso é fundamental. Porque ele começa sua trajetória de vida como um professor universitário, um médico, um sanitarista, que chama atenção para questões elementares, como o tratamento da água, né, ter a água tratada para evitar uma série de doenças que eram evitáveis, surgindo naquele período, a malária, por exemplo. Ele também falava da importância da alimentação adequada, de métodos preventivos, vacinas, né? Olha, hoje a gente fala de vacina e tem os antivacinas, né? Ele já chamava atenção, então, para essas questões. Ele acaba sendo identificado como um sujeito perigoso. Por quê? Porque as forças de extrema-direita nesse país, aqueles que estavam ligados e se auto-intitulavam patriotas, né, a movimentos nacionalistas exacerbados, eles não viam com bons olhos todo mundo que tentava fazer algum tipo de movimento para tentar diminuir as desigualdades, esse abismo social que existe até hoje nos países da América Latina, existe no nosso país, mas era muito grave o que ocorria lá na Colômbia. Então, assim,
ele vai se defrontar com os poderosos. E depois que os militares começam a utilizar esses grupos paramilitares de extrema-direita para perseguir e matar professores, intelectuais, artistas, que não necessariamente fossem ligados a grupos guerrilheiros de esquerda, na maior parte até nem eram, mas que eram progressistas, muitos deles liberais, e que tinham um interesse de fazer algum movimento para tentar modificar essas relações de poder na sociedade. Eles eram identificados, tinha até uma lista, eram perseguidos, torturados e assassinados. Isso aconteceu com Héctor Abad Gomes por defender uma sociedade mais justa, por buscar maior justiça social em seu país. E ele vai ter uma relação com o filho que desde pequeno ele vai ensinando o filho a lidar com o mundo a partir do afeto. É muito interessante o amor que esse filho, o autor Héctor Abad, tem pelo pai, mas é um amor que não poupa também críticas. Ele identifica o pai muitas vezes machista, uma família onde ele tinha 5 irmãs, o Héctor Abad, então tinha 5 filhas, Héctor Abad Gomes. Ele viveu cercado por mulheres, né, o escritor, e essas mulheres eram todas elas muito próximas dele, o menino, o único menino, um bendito fruto ali na família, e o pai tinha um olhar muito especial para esse menino, porque era o único garoto, né? Mas ele tinha uma outra filha também, de nome Marta, que marca muito aqui no livro, porque ela acaba adoecendo, ela acaba desenvolvendo um câncer de pele, e todo esse sofrimento nos é narrado aqui. Então, para quem já experienciou situações de perda de familiares, ou para quem vive algum drama com relação ao câncer, sabe o quanto que a gente se envolve, né? Eu mesmo perdi minha mãe por um câncer, né? Não faz muito tempo, foi em 2015, e certamente deixa marcas em toda a família, né? Porque é uma doença que naquela época ainda era pior, já que o tratamento tinha que levar para os Estados Unidos e era toda uma função para tentar achar alguma solução. Hoje a gente sabe que a medicina avançou bastante, mas isso deixa uma marca muito forte na família, porque Marta era talvez a preferida do pai, do médico sanitarista Héctor Abad Gomes, e era alguém que encantava a todos e o seu entorno, porque era ligado às artes, à música, e era uma pessoa muito disposta para a vida. Então é muito triste essa passagem do livro. Eu acho que todo o livro, de modo geral, ele é bastante triste, embora ele vá nos deixando uma série de aprendizados, porque aqui a relação vida e morte nos é colocada como ela é. O autor, obviamente, é um ateu, alguém que não acredita, não tem nenhum tipo de credo religioso, espiritual. Então, independente se você tem ou não, é interessante ver a forma como ele aborda essas questões de vida e morte, porque ele vai buscar na filosofia uma forma de se ver a vida e a morte que eu considerei bastante interessante. Por exemplo, tem uma passagem que ele diz assim, ó: sabemos que vamos morrer, pelo simples fato de estarmos vivos. Sabemos o que morreremos, mas não o quando, nem o como, nem o onde. E embora esse desenlace seja certo, inelutável, quando isso que sempre ocorre com o outro, queremos saber um instante e contar com os pormenores e como, e conhecer os detalhes de onde, e conjecturar o porquê. De todas as mortes possíveis, há uma que aceitamos com bastante resignação: a morte por velhice, na própria cama, ao fim de uma vida plena, intensa e útil. Pois é, mas o pai dele, o Héctor Abad Gomes, deixou ali uma morte muito cruel, uma morte motivada pela violência política. Então é importante pensar, ter em mente, quando for ler a obra, que todo esse contexto histórico, político, a nível internacional e também a nível micro ali das relações de poder que se estabeleciam na Colômbia, né, as disputas de poder extremamente violentas entre as guerrilhas de esquerda e os grupos paramilitares de extrema direita, fascistas, isso tudo abarca a trajetória de Héctor Abad Gomes, embora ele, enquanto sujeito de esquerda, fosse crítico também a algumas das estratégias de guerrilhas que eram colocadas em prática. E aí, claro, fica para a interpretação de qualquer um de nós, aí, que se ele teve, em alguns momentos, como o próprio filho fala, posições um pouco ingênuas em relação ao enfrentamento daquilo que estava acontecendo lá, ou até mesmo ingênuo com relação aos próprios companheiros que muitas vezes se aproveitavam dele, e até algumas situações em que depois ali dos anos 70, 74, se não me engano, quando Lopes Michelsen chega ao poder na Colômbia e tem uma mudança na estrutura, embora seja um período curto de tempo, ali, acho que foi de 2 a 4 anos, modifica essas estruturas de poder dentro da universidade. Ele que tinha sido expulso da universidade pela extrema-direita, ele retorna
junto com outros professores, né, a lecionar, mas aí se defronta com uma outra realidade, com a universidade sendo inchada por militantes, muitos deles mais ligados ao militarismo de esquerda, e que acabam tendo um olhar para ele e para outros acadêmicos ali como pequenos burgueses, intelectuais conservadores, que não serviam ao projeto revolucionário. Então ele passa também esse processo de crítica dentro da própria esquerda, quando ela chega ao poder por parte destes agrupamentos militares de esquerda que estavam ali atuando no meio das guerrilhas. É interessante isso porque ele fala que o pai vai acabar tendo sempre essa autonomia, essa independência, tanto do ponto de vista intelectual, quanto político, quanto militante mesmo, de esquerda. Ele não se adequava ou se enquadrava simplesmente para agradar alguém. E essa outra questão, que eu acho que é fundamental, dele ter enveredado cada vez mais para ativismo político, e inclusive ter sido morto quando era pré-candidato a prefeito de Medellín, porque ele já não tinha mais aquele amor pela vida depois que ele perde a filha Marta pelo câncer, né? Então ele acaba tendo essa mudança de postura também perante a vida. Livro que eu te recomendo com toda certeza, para que tenhas uma leitura atenta, para que reflitas a respeito de aspectos políticos, históricos, filosóficos, para que tentes pensar também algumas dessas questões aqui que são fundamentais para o nosso Brasil de hoje, para que a gente possa enfrentar todo tipo de violência, de arbitrariedade, com o máximo possível de sobriedade, dignidade, independência e também com amor próprio. A Ausência que Seremos, de Hector Abad. Esse é o livro que eu te indico hoje aqui no Sujeito Literário. Até a próxima. Tchau, tchau.